Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, apesar de eu ter colocado no último vídeo que eu faria um comentário a respeito do ser e ter em relação àquela mensagem sobre alma e o ego, hoje, primeiro, essa questão do ego e da alma eu vou deixar para o próximo vídeo. Por quê? Porque eu tenho um pedido que é muito importante de um aluno. Ele disse o seguinte: professora, você comentou num dos vídeos sobre a falta de respeito das autoridades brasileiras em relação à educação. E é lógico, a gente sabe muito bem que as autoridades estão fazendo aquilo que elas podem fazer, sim. Mas como você poderia nos dar um exemplo vivido por você em relação a essa falta de respeito que você colocou no vídeo? Ótimo. Isso é uma coisa muito séria. Não está havendo aqui no canal de educação que nós estamos desenvolvendo crítica nem julgamento. Nós estamos vendo educação realidade. Lembra lá naquele primeiro vídeo? A minha intenção é essa, a educação real. O que nós podemos fazer para melhorar? Nós todos, cidadãos, autoridades, alunos, responsáveis, educadores, todos nós. Há um bom tempo atrás, eu estava na casa de uma amiga em Carangola, Minas Gerais. Quem estiver ainda lá e ouvir e assistir o vídeo, pode entrar em contato comigo. Sinto muitas saudades, porque foi um período maravilhoso. Pessoas super, pessoas que abraçam o visitante. Eu estava lá e uma pessoa da prefeitura de Carangola, uma pessoa que participava das atividades da prefeitura, me convidou para trabalhar numa escola rural. Jamais eu tinha tido essa experiência. Mais do que ninguém, me propus a ir nessa escola. E ir para trabalhar. Mas o que acontece? Eu nunca tinha entrado em contato com a realidade rural. A educação numa área rural. E ele me deu todas as informações, não era só eu não, tinha vários professores, mas eu já tinha sido requisitada para uma determinada escola. Ele falou onde deveria estar, qual tipo de condução, então tudo bem. Lá fui eu, fiquei aguardando, tinha um ônibus que saía de Carangola e passava por Fervedouro, e o local onde estava essa escola em que eu iria ficar, saía de Carangola, passava por Fervedouro e ia para Bom Jesus do Madeira. Maravilhosas pessoas que me acolheram maravilhosamente bem, pessoas hiper carismáticas. A escola ficava dentro de um sítio. Na época tinha a Gracinha, que era a esposa do seu Edson, que me acolheram maravilhosamente bem. E volto a dizer, gente, nunca tinha entrado em contato com essa experiência. Chegando lá, logicamente, levando os meus apetrechos como uma pessoa que sabia que iria ficar lá. Chegando, fui recebida pelo pessoal maravilhosos. Onde eu iria dormir? Na casa da família dos sitiantes, onde tinha a escola da prefeitura. A escolinha o nome da escola era Escolinha, veja bem, Cantinho do Céu. Na verdade, Escola Municipal Cantinho do Céu. Tinha um nome na escola? Não. O que acontece? Eu chegando lá, eu cheguei tarde, né? Porque o ônibus, 24 quilômetros, saindo de Fervedouro, passando pela pista, passando por uma área super
bem arrumadinha, bem organizadinha, entrava na estrada de chão que daria para Bom Jesus do Madeira. 24 quilômetros de estrada de chão. Estrada esburacada, estrada de chão, gente. Chegando lá, já era tarde, eu vi onde eu iria ficar, os meus aposentos, na casa da família do sitiante, onde estava a escola municipal Cantinho do Céu. Fiquei, tomei meu banho, etc e tal. No dia seguinte, eu fui ver a escola. A casa, da esposa do sitiante, onde estava a escola, para a escola, não tinha assim, uma grande distância não, pertinho. Entrei na sala de aula, uma sala de aula. A escola, ela era uma sala de aula com um banheiro, ponto. Nada, não havia nada na sala de aula. Quadro, não. As carteiras, não. Mesa do professor, não. Nada. Tinha a sala, gente. Tinha a sala de aula e banheiro, mais nada. Aí eu perguntei, né? E as carteiras? O antigo prefeito, veja bem, estava numa transição de governo. Então, o antigo prefeito tinha havido eleições recentes e esse novo prefeito fez uma série de mudanças. Só que o anterior, ele tirou tudo. Eu estou falando em relação a essa escola onde ele ia ficar. Tirou tudo, deixou a sala de aula, que equivalia à escola. A escola se restringia a essa sala de aula. Nada, gente. Sem nome na parede do lado de fora, nada. Sem quadro, sem carteira, sem caneta, sem nada. Aí eu perguntei a Graça, que era a esposa do seu Edson e que ficava responsável pela merenda. Não tinha merenda e já estava para começar esse semestre, um novo semestre, segundo semestre. Vocês acreditam? Ela disse, Genilda, eu consegui guardar uns lápis, umas borrachas e umas folhas. E as crianças? Ela falou, não tem diário, não tinha chamada, diário, onde tem a lista dos alunos para se fazer uma chamada. Eu falei, mas não tem nome das crianças? Aí tem uma lista aqui. Tinha aproximadamente, no máximo, 15 crianças. Crianças, vamos voltar a uma realidade. Era como se fosse uma sala multicultural. Multicultural no sentido de tudo. Era como se fosse assim. Nessa sala de aula em que eu iria trabalhar, tinha uma criança. Tinha criança, por exemplo, que nunca tinha pego um lápis. Tinha criança que já sabia ler. Tinha criança que tinha começado a alfabetização e tinha parado. Ou seja, era um grande desafio. Mas nada, não apareceu nenhuma criança, nem responsável, ninguém. Aí eu falei, Gracinha, você tem tinta? Ah, eu tenho tinta sim. Peguei umas latas de tinta, comecei a pintar o lado de dentro da sala de aula, né, gente? Pintando, decorando, fazendo assim uma decoração bem acolhedora para as crianças que iriam chegar. Eu pensei desse jeito. Do lado de fora, eu escrevi bem grande, logicamente, gente, usando tinta, pincel, etc. Escola Municipal Cantinho do Céu. Aí as pessoas que passavam lá na estrada viam escrito Escola Municipal Cantinho do Céu. O que prevalecia era Cantinho do Céu, Escola Cantinho do Céu. Não apareceu nenhum responsável, nenhuma criança. Aí eu falei, Gracinha, como é que eu vou fazer para chamar as crianças, para virem as crianças? Vamos na casa delas. E eu comecei a ir na casa das crianças que estavam na lista, com a Graça, a esposa do sitiante, onde a escola municipal estava,
para chamar a atenção dessas crianças para o retorno à escola. Aí vocês vão perguntar, mas professora, como é que havia escola e não havia alunos? Porque não se demorava muito, nenhum professor ficava muito tempo naquela situação. Qual a situação? Primeiro, esse ônibus que me levou para o Bom Jesus do Madeira, ele ia e não retornava para Carangola não, gente, ele ficava. Ele só retornava a Carangola no dia seguinte às 7 da manhã. Aí vocês vão dizer, meu Deus, exatamente. Então eu teria que ficar lá a semana toda e se eu quisesse voltar para a cidade de Carangola ou para Fervedouro, eu teria que esperar só no fim de semana. Por quê? Porque, gente, não tinha condição, eu tinha que ficar lá mesmo. Essa situação de falta de carteira escolar, falta de quadro, falta de um diário com a relação de alunos, isso aí é um ponto que a escola era comum para as pessoas. A realidade fazia parte do dia a dia, do cotidiano dessas pessoas. Crianças que moravam em locais quase que de difícil acesso mesmo, gente. Complicado. Crianças que iam para a sala de aula descalças. Um lugar muito frio, gente. Eu cheguei lá por volta de maio, abril, maio. Cheguei mais adiante, ou seja, na escola, por mês de junho, abril, maio. Abril, maio eu cheguei no lugar. Até começar a colocar em prática a aula com as crianças, conhecer as crianças, que tipo de método eu usaria para as diferenças, né, de aprendizado que as crianças me mostravam, frio. Lá por volta de agosto, que começou a melhorar um pouquinho, olha lá. Realidade. Cadê as carteiras? Aí vocês vão falar, essa é a falta de respeito. Gente, não é por mim, não. Eu sentava no chão com as crianças, porque no início eu tinha que dar aula sentada no chão. O dono do sítio onde estava a escola, ele arranjou um banco e eu consegui fazer com que o banco virasse como uma mesa. Mais para frente, ele nos forneceu uma mesa comprida, deixei o banco. Tinha crianças que ficavam sentadas, crianças menores ficavam de joelho em cima do banco. E isso de 8 ao meio-dia. É lógico que eu fazia todo um processo, ficava um tempinho para lanche. Qual era o lanche? Era um prato de comida que a própria Gracinha preparava. No início, a merenda era o alimento da casa do sitiante, porque não tinha merenda. A merenda que deveria ser fornecida à escola também tinha sido suspensa. Até voltar a se normalizar, eu tive que ir em Carangola e assinar para mostrar que a escola já tinha voltado a funcionar. Trocando em miúdos, uma realidade que realmente ficava complicado a pessoa permanecer. Então, isso aí eu só estou mostrando para você, meu aluno que perguntou, para vocês que pensam que aqui ou aí onde você está, você tem acesso à escola com facilidade. Às vezes os nossos alunos reclamam da carteira, ou do quadro, ou não sei. Gente, a situação no Brasil, em muitos locais interioranos, é muito mais complicado, assim, que não dá para você imaginar. Agora, se você me perguntasse, valeu a pena? Valeu. Valeu, criando, todos maravilhosos, com aqueles olhinhos de querer aprender, de querer trocar, mas infelizmente, gente, uma realidade de carência.
E como eu falei sobre essa falta de respeito em relação às autoridades e a nossa educação, por quê? Porque infelizmente durante esse momento de isolamento, eu não estou dizendo para vocês que eu levaria o meu filho para a escola, que eu levaria sem ter um cuidado, sem ter uma restrição, sem ter todo um protocolo para se realmente evitar um problema de saúde mais grave. Mas espera aí, vamos sentar, vamos organizar, vamos mediar formas de um retorno com os cuidados necessários que a gente sabe que todo mundo conhece e pode praticar. Vamos organizar, mas pensando que a nossa essência aqui, o nosso momento do canal aqui, Educação, é para a gente colocar em prática. Venho falando sobre essa questão da transformação que está acontecendo. E o que essa transformação exige da gente? Uma nova postura, uma nova visão, de realmente colocar em prática o melhor que a gente puder fazer para que o nosso aluno realmente seja acolhido, para que ele tenha esse desejo de dar continuidade aos estudos, de fazer com prazer cada momento e outra coisa importante, tendo a aula presencial e tendo a aula também ou através do online, através do WhatsApp, sim, nós temos mecanismos que nós acabamos adotando e incorporando para esse processo educacional. Um beijo para todo mundo, assistam com calma. Eu tenho certeza que de repente muitos de vocês já viram, já participaram da educação em áreas rurais e sabem muito bem que não deixou de existir. Ainda existe essa dificuldade. Vamos procurar levar mais a sério, vamos procurar nos mostrar mais fraternos em relação ao momento em que a gente abraça a educação. Precisamos. Beijo para todo mundo, até a próxima com a mensagem, com aquela mensagem sobre o ego e a alma, o ter e o ser. Beijo para todo mundo.